Boa noite, pessoal. Vamos esperar dar 8 horas. Meu querido irmão e amigo Léo pediu para entrar 5 minutinhos antes. Até me dar um feedback do som, Léo, se está tudo em ordem, se está tudo ok. E 8 horas a gente começa. Nós começamos a nossa preleção evangélica. Oito horas. Boa noite, pessoal. Meu nome é Wilson Demore. É uma alegria muito grande estar aqui hoje para dividir uma reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo com vocês, do capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. Mas antes, eu vou fazer uma leitura de um texto que o Léo me passou, depois vou fazer uma prece. Mas antes disso, eu queria falar da alegria de poder estar aqui hoje com vocês. A primeira casa espírita que eu pisei na minha vida, nessa encarnação, foi a Sociedade Beneficente Obreiros do Bem. Com 6 anos de idade, ou seja, 46 anos atrás, eu fui acompanhar meu pai num tratamento espiritual, e lá eu fui recebido pelo seu Aristides, o baiano. Fiz parte da mocidade do Obreiros do Bem. Tenho um carinho enorme por essa casa, e agora, com muita alegria, novamente estou retornando, estou fazendo o primeiro ano do curso básico da doutrina espírita. Estou realmente muito feliz de poder estar aqui hoje, de poder
participar, agradecer o meu querido irmão, meu amigo, meu parceiraço de doutrina, que é o Leonardo. Léo, obrigado pelo convite. Vamos então iniciar com um trecho, uma leitura que o Léo acabou de me passar, de um texto de Amaral Ornelas, psicografia do nosso querido Chico Xavier, chamada Homenagem a Kardec. O texto assim diz: trouxeste Allan Kardec a longa noite humana, o Cristo em nova luz, revivecida aurora. E onde esteja serás eternidade afora, a verdade sublime em que o mundo se irmana. E teu verbo solar a justiça se ufana, de aclarar consolando o coração que chora. A fé brilha, o bem salva, a estrada se aprimora. E a vida, além da morte, esplende soberana. Escuta a gratidão da terra em toda parte. A alma do povo freme e canta ao relembrar-te a presença estrelar e a serena vitória. Gênio serviste, herói exterminaste as trevas. Recebe com Jesus, na glória que te levas, nosso preito de amor nos tribunos da história, nos tributos da história. Então, o texto de Amaral Ornelas, psicografia do nosso Chico, a nossa leitura inicial. Eu vou convidar a todos vocês a, nesse momento, fecharmos os nossos olhos, a serenarmos os nossos corações, esquecermos dos nossos problemas lá de fora e nos unirmos ao nosso anjo de guarda, ao nosso espírito protetor, a quem agradecemos a proteção e a intuição que nos é dada em todos os dias de nossa vida. Reconheçamos nele um espírito amigo que Deus coloca ao nosso lado, nos intuindo nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza. Vamos também nos ligando, vamos nos unindo e vamos nos aproximando à figura do nosso querido Mestre Jesus. E diante da tua figura nós te pedimos, Divino Mestre, dai-nos força, fé, coragem e resignação, a serenidade e o equilíbrio emocional para superarmos essa situação tão desafiadora que estamos vivenciando nos dias atuais. Agradecemos, Senhor Jesus, a oportunidade da vida, a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui encarnados, buscando a evolução do nosso espírito. Agradecemos também, Mestre Jesus, tudo o que temos, tudo o que somos, e te pedimos, Senhor Jesus, que leve até Deus nosso Pai, em agradecimento a tudo o que acontece nas nossas vidas, a oportunidade da evolução do nosso espírito. Leve até Ele a prece que o Senhor mesmo nos ensinaste, dizendo: Pai nosso que estais nos céus em toda parte, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia, do corpo e do espírito, dai-nos hoje e sempre. Perdoa, meu bom Pai, as nossas dívidas, à medida que fomos perdoando aqueles que nos devem. E não nos deixeis cair ante as tentações. Livra-nos, Senhor Deus, de todos os males, sobretudo os que residem dentro de nós mesmos. Porque só a ti pertence o poder, teu é o reino e a glória para todo sempre. E que assim seja. Bom, meus amigos, estou aqui hoje para refletir sobre o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, A Fé Transporta Montanhas. Para começar o nosso bate-papo, a minha preleção, né, porque vocês estão aqui no comentário, eu não estou conseguindo ter acesso aos comentários, então será uma preleção evangélica, dizer que a palavra fé vem do latim fides, e também desta palavra deriva a palavra fidelidade. Fé, então, pressupõe fidelidade, relacionamento, entrega. Então, para discutir, para poder refletir sobre o tema fé, sobre a ótica da doutrina espírita, nós temos que entender o seguinte: fidelidade a quem? A quê? Relacionamento com quem? Entrega a quê? A quem? Então vamos buscar na primeira obra básica da doutrina espírita, lançada lá em meados do século XIX, 1857, dia 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos. A primeira pergunta da primeira obra básica, Kardec faz a seguinte pergunta ao Espírito da Verdade: que é Deus? Kardec não pergunta quem é Deus, pergunta o que é Deus. O Espírito da Verdade responde: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Muito interessante a resposta do Espírito da Verdade, porque como estamos falando de fé, nós estamos falando de relacionamento, de entrega, de fidelidade, nós estamos falando
de entrega a Deus, relacionamento com Deus, fidelidade a Deus. Como anda a minha relação com Deus? Se nós estivéssemos fazendo essa preleção evangélica, vamos imaginar essa situação, dentro da casa Obreiros do Bem, dentro da Sociedade Beneficente Obreiros do Bem, presencialmente, se nós não estivéssemos vivendo essa pandemia. Se o preletor espírita assim dissesse para as pessoas que estão lá assistindo a preleção, alguém aqui acredita em Deus? As pessoas ficariam abismadas com tamanha pergunta, com o despropósito tamanho da pergunta. Alguém aqui acredita em Deus? Pensaria, essa pessoa não deve estar bem das ideias, porque ela está dentro de uma casa espírita fazendo uma preleção evangélica e pergunta se as pessoas creem em Deus. Muito provavelmente, todas as pessoas que ali estivessem responderiam sim, eu acredito em Deus. Todas. Nós teríamos ali um índice de 100% de encarnados e até desencarnados que estariam assistindo a preleção, que diriam sim, eu acredito em Deus. Aí o preletor ia ter que se desculpar. Porque, olha, me desculpa pela pergunta. Mas e se ele fizesse uma segunda pergunta? Já que a primeira, todo mundo respondeu que acredita em Deus, que crê em Deus, e se ele perguntasse, todo mundo tem fé em Deus, mas fé ao ponto de passar por qualquer dificuldade na vida, sem reclamar, sem desanimar, o que as pessoas responderiam? Muito provavelmente, uns passariam por uma... Vamos supor que todos nós passássemos pela mesma situação, uma situação extremamente grave na nossa encarnação, o mesmo problema, todos nós passamos pelo mesmo problema. Nós poderíamos chegar à conclusão que muitos sofreriam mais, outros sofreriam, outras pessoas sequer sofreriam. Olha que interessante. Quando se pergunta se você crê em Deus, se você acredita em Deus, a resposta muito provavelmente seria que todas as pessoas que estivessem assistindo a preleção diriam, sim, nós acreditamos em Deus. Teríamos uma estatística de 100% de acreditar em Deus. Ter fé em Deus varia. Muitas pessoas têm mais fé e outras pessoas têm menos fé. Isso varia de pessoa para pessoa. Então, olha o primeiro dado interessante para podermos estudar a fé sobre a ótica espírita. Crer em Deus é um dos requisitos da fé, talvez o menor deles. Crer em Deus apenas não basta. Tem que ter fé em Deus. Tem que ter fidelidade a Deus. Tem que ter entrega a Deus. Esse relacionamento com Deus você tem que confiar realmente. Aliás, muito mais que confiar, daqui a pouco nós vamos falar de humano. Porque se nós não tivermos fé em Deus, nesse momento de pandemia que nós estamos atravessando, nós vamos começar a acreditar. José Carlos de Luca falou isso recentemente numa palestra, achei muito interessante. Ele disse que se você não tiver fé, se você não acreditar em Deus, se você não confiar em Deus, se você não tiver relacionamento com Deus, se você não tiver entrega a Deus, nesse momento de pandemia que nós vivemos, nós vamos começar a acreditar que Deus tirou férias de nós. É o que José Carlos de Luca diz na palestra. E é uma verdade. Porque como nós vamos conseguir vivenciar um momento tão desafiador que nós vivemos pela Covid-19, pela doença que está afetando pessoas no mundo todo, se nós não tivermos um relacionamento com Deus de entrega, um relacionamento de fidelidade com Deus? Nós voltaríamos a acreditar naquele Deus do Velho Testamento, o Deus que pune, o Deus que castiga, o Deus que adoece, o Deus que mata, aquele Deus que as pessoas tinham medo. Porque quando Jesus vem, ele troca esse conceito do Deus punitivo do Velho Testamento, esse Deus que castiga, esse Deus que coloca medo nas pessoas, por um Pai de amor e misericórdia que nos educa. Um Pai de extrema bondade. Não um Deus que castiga, não um Deus que pune, não um Deus que adoece. Se nós estamos vivenciando um momento tão difícil e desafiador como nós estamos vivenciando agora, do ponto de vista da fé, eu tenho que ter serenidade, eu tenho que ter equilíbrio emocional, eu tenho que ter confiança e entrega a Deus dessa situação que eu estou vivendo, porque a palavra de ordem para quem é espírita nesse momento da pandemia é a superação. Todos nós vamos superar essa crise que a humanidade vem atravessando. E essa crise ela tem um propósito. Essa crise ela tem um porquê.
Não é em decorrência de um Deus que está nos castigando, não é em decorrência de um Deus que está nos punindo. Então vamos entender o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo para que a gente possa compreender até a situação que nós estamos vivenciando nos dias atuais. E ela vai começar com um trecho do Evangelho segundo Mateus, lá no capítulo 17 do Evangelho de Mateus, de versículos de 14. No Evangelho segundo o Espiritismo está de 14 a 20. Eu peguei aqui pelo livro Novo Testamento, a tradução do Haroldo Dutra, e eu vou ler até o versículo 21 e vou explicar o porquê que eu lerei o versículo 21. Mas o Evangelho vai contar uma história em que Jesus cura um menino lunático. O pai desse menino vem até Jesus e de joelho pede que ele cure o seu filho, que seu filho era lunático. E aí o Haroldo explica, na tradução do Novo Testamento, que lunático poderia ser um tipo de loucura, que a pessoa alternava momentos de lucidez com momentos de loucura, e podia ser até um tipo de epilepsia. Mas esse senhor desesperado, esse pai desesperado, pede a Jesus que o cure, porque ele já havia levado o seu filho até os seus discípulos, e os discípulos não o haviam curado. E Jesus cura essa criança. Depois os discípulos perguntam: mestre, por que você conseguiu curar? Porque você conseguiu expulsar o demônio dessa criança e nós não conseguimos. E aí Jesus diz o seguinte: porque na verdade eu vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Olha que o Cristo, a mensagem do Cristo, o ensinamento do Cristo. Se a sua fé tiver o tamanho de um grão de mostarda, que é um grão pequeno, quem já viu um grão de mostarda, quem nunca viu, procura aí no Google, na internet, você vai ver que um grão de mostarda é um grão muito pequeno. Jesus diz: se a tua fé tiver o tamanho de um grão de mostarda, você diz para o monte: sai daqui e passa para lá, e nada vos será impossível. Então, para nós espíritas, para nós cristãos, nós temos que entender que nada para nós é impossível. Nós conseguimos passar por qualquer situação na nossa vida, por mais difícil que ela seja, se nós tivermos a fé. Na tradução do Novo Testamento, tem o versículo 21, que o Haroldo faz uma explicação, que os tradutores contemporâneos, o pessoal que pesquisa, que estuda textos bíblicos contemporâneos, eles não sabem se esse trecho realmente foi Jesus que disse, porque não está nas escrituras antigas, foram achados depois. Mas o versículo 21 diz o seguinte: quando Jesus fala da questão da doença do menino, dele ser lunático, dele ter essa espécie de loucura ou de epilepsia, Jesus diz o seguinte: mas esta espécie não sai senão mediante oração e jejum. Jesus diz que além de você ter fé do tamanho do grão de mostarda, pressupõe também uma via de mão dupla. Esse relacionamento que você tem com Deus, já que fé vem de fides, e a palavra fidelidade vem também de fides, e fidelidade pressupõe relacionamento, o relacionamento seu com Deus também envolve uma via de mão dupla. Você também tem que fazer a sua parte. Você também tem que procurar a sua cura, você também tem que procurar a sua superação. Você tem que entender que o momento de dificuldade que a vida te apresenta é algo que vai fazer com que seu espírito evolua, com que você possa evoluir do ponto de vista espiritual. Então não é apenas acreditar em Deus, não é apenas ter fé em Deus. Tem que fazer a sua parte. Nesse caso específico, Jesus diz: essa espécie não sai mediante oração, senão mediante oração e jejum. Olha que trecho interessante do que aconteceu essa semana aqui conosco. Na quarta-feira, que foi dia 13, na quarta-feira, dia 13, rolou nas redes sociais, isso chegou numa das redes sociais minha aqui via WhatsApp, um vídeo do Papa Francisco. O Papa Francisco pedia para que na quinta-feira, no dia 14, todas as pessoas de todas as religiões tirassem a quinta-feira, o dia 14, para orar, jejuar e fazer a caridade. E fazer isso em prol das pessoas que estavam acometidas pela Covid-19, pelo coronavírus. Então o Papa Francisco fez um apelo para todas as religiões do planeta para que no dia 14 de maio, na quinta-feira, as pessoas orassem, jejuassem e fizessem a caridade em prol dessas pessoas, sempre pensando nessas pessoas no mundo todo que estão acometidas pela Covid-19. Para nós espíritas, entender a oração, entender a caridade, isso
é muito latente na nossa doutrina, né? Orar e praticar a caridade, como Kardec diz, né? Fora da caridade não há salvação. Kardec não disse fora do espiritismo não há salvação. Kardec diz fora da caridade não há salvação. O poder da oração, nós temos os capítulos do Evangelho, pedi obtereis, o capítulo 28, que são de preces espíritas, que vai falar até da oração do Pai Nosso. Nós sabemos do poder da nossa oração. E o Papa pede para que a gente jejuasse, para que a gente orasse e fizesse a caridade. O jejum, para nós espíritas, ele não tem o significado da abstenção do alimento do corpo físico, como é no judaísmo, os vários jejuns obrigatórios que os judeus passam. O jejum, para nós espíritas, ele tem a ver com a abstinência dos atos, das atitudes que nos faz cometer os excessos. A abstinência, ou a abstenção das condutas que nos fazem infringir as leis de Deus, as leis naturais. Esse é o significado do jejum. Até se você for falar em levar o jejum como a parar os excessos, você pode trazer até para o corpo físico, porque nós estamos passando um momento de pandemia que nós somos obrigados a racionar os nossos alimentos, né? Até muita gente nesse país, infelizmente, estão com os contratos de trabalho suspensos ou com a jornada de trabalho reduzida, a remuneração reduzida. A Folha de São Paulo trouxe 2 reportagens durante esse tempo de pandemia que me deixaram extremamente preocupados, como deixaria qualquer pessoa que lesse essas reportagens. Mas numa delas, já há uns 30 dias atrás, já a questão de mais de um mês, ela falava que na periferia, nas favelas de São Paulo, a fome havia chegado antes do vírus. Porque crianças que estavam matriculadas nas escolas, nas creches que tinham 5 refeições por dia, com a parada obrigatória em virtude do isolamento social, as crianças estavam em casa e estavam numa dieta de arroz e água. Isso, a reportagem da Folha de São Paulo havia apurado. E aí nós vemos a importância de nós racionarmos os nossos alimentos, nós até em relação à abstinência do consumo de alimentos, e a importância de ajudar o próximo nesse momento de pandemia. Porque se nós entendermos esse isolamento social não como um castigo de Deus, e tivermos uma relação de fé para com Deus, uma relação de entrega, de fidelidade, nós temos que entender que nós temos que sair desse momento crítico, nós vamos superar esse momento da pandemia, mas nós temos que sair dessa pandemia muito mais fortes do ponto de vista espiritual do que quando nós entramos. São várias as reflexões que o isolamento social, que essa pandemia do coronavírus tem nos trazido, para que nós possamos sair muito mais fortalecidos do ponto de vista espiritual do que quando entramos. Talvez, do ponto de vista material, seja muito difícil que alguém consiga sair da pandemia muito melhor, né, do que quando entrou do ponto de vista material. Mas do ponto de vista espiritual, se nós tivermos confiança em Deus, se nós tivermos um relacionamento de fidelidade, uma relação de entrega com Deus, nós temos que buscar as nossas reflexões, o que nós podemos fazer para que não cometamos mais, quando saímos dessa pandemia, os erros que nós cometimos antes de nela entrar. Rever algumas condutas nossas, e o Papa Francisco pediu para que nós tirássemos um dia, para que nós orássemos, fizéssemos a caridade e jejuássemos jejum, dentro do nosso espiritismo, o conceito de aparar os excessos, de nos abster das condutas que nos fazem infringir as leis de Deus, as leis naturais, para que isso também possa servir para que quando nós saímos da pandemia, saímos muito mais fortalecidos através da oração, muito mais fortalecidos através da abstinência dos atos que nos fazem infringir as leis de Deus, dos atos que nos fazem provocar os excessos, como nós também precisamos sair dessa pandemia fazendo muito mais caridade do que quando eu entrei nela. E há a possibilidade de, mesmo isolado do ponto de vista espiritual, eu já venho dizendo isso várias vezes, eu não gosto da palavra isolamento, eu gosto da palavra proteção. Nós não estamos isolados do ponto de vista espiritual, isolados do ponto de vista social, nós estamos protegidos. Nós estamos dentro das nossas casas para evitarmos o contágio e evitarmos de adquirirmos a Covid-19 e ficarmos doentes. Mas ficar dentro da nossa casa tem trazido várias e várias oportunidades de reflexão. Então, se você não entende ainda o porquê que está passando por esse momento, Joana de Ângeles ela diz algo maravilhoso para que a gente possa entender o que se passa nesse momento tão desafiador. Ela diz: não busque na matéria a resposta que você só encontra no espírito.
Então, se você não consegue encontrar a resposta do porquê que tudo isso a humanidade está passando, busca a resposta espiritual. Entenda o porquê disso através da sua fé, através da sua fidelidade, através do seu relacionamento com Deus, a sua entrega para Deus. É nisso que nós temos que pensar. Emmanuel, na questão 354 do livro Consolador, ele diz o seguinte: conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Olha que coisa maravilhosa que Emmanuel nos diz, a lição que Emmanuel nos dá. Conseguir a fé é não dizer mais eu creio que eu vou superar isso. É você trocar a palavra crer e dizer eu sei que eu vou superar essa fase. Eu sei que eu vou sair dessa fase muito melhor espiritualmente do que quando eu entrei. Para que você consiga trocar a palavra eu creio pela palavra eu sei, como Emmanuel disse no livro Consolador, você tem que entender que nós espíritas temos a fé raciocinada. O que é a fé raciocinada? Nada nos é imposto, nós temos que pensar. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz que faria uma falsíssima ideia a pessoa que acreditasse que a força do Espiritismo vem dos fenômenos materiais, das manifestações materiais. Então Kardec diz o seguinte: quem pensa que o Espiritismo, que a força do Espiritismo são os fenômenos, está enganado. Kardec diz: a força do Espiritismo vem da busca pela verdade, da razão e da sua filosofia. Você tem que entender a situação. Não adianta ser imposto a você. Creia, tenha fé que você irá superar. Entenda a situação. Por que você passa tanta dificuldade na sua vida? Por que as dificuldades se apresentam na sua vida? Não existe o Deus punitivo, o Deus que castiga, o Deus que adoece, o Deus que mata. Existe um Pai de extremo amor e misericórdia que todos os dias nos dá a oportunidade de evoluir do ponto de vista espiritual. Não tem mais essa figura. O Cristo vem e nos mostra isso. E Joana fala: não busque na matéria a resposta que você só consegue no Espírito, é uma verdade. Entenda as dificuldades da sua vida e tenha um relacionamento de entrega, uma conduta de fidelidade para com Deus. Entenda que a dificuldade faz você evoluir do ponto de vista espiritual. Olha que coisa maravilhosa, a fé raciocinada. Ter fé raciocinada significa fazer a transposição daquilo que você quer para aquilo que você realmente precisa. Isso é muito difícil para nós. Se fizermos uma reflexão honesta, na grande maioria das vezes, eu quero, de maneira imediata, que Deus nos atenda. Quando na minha oração eu peço para Deus, eu estou pedindo o seguinte: olha, meu problema financeiro, se possível, resolve amanhã para mim. Meu problema de trabalho, se possível, resolve amanhã para mim. Meu problema da doença que eu venho atravessando, se possível, me cure amanhã. Para nós espíritas, a oração não funciona dessa maneira. Para nós espíritas, a oração serve para que peçamos a Deus, em oração, que nos dê força, coragem, resignação, serenidade, para poder enfrentar as dificuldades. As dificuldades que a vida nos apresenta são instrumentos de evolução do nosso espírito. Chico Xavier já dizia: eu agradeço a Deus pelas dificuldades que se apresentam no meu dia a dia. Uma pessoa que não tem dificuldade do ponto de vista espiritual, ela não evolui. Chico Xavier falava, Chico agradecia pelas dificuldades. E nós temos os mecanismos para enfrentar as dificuldades, as aflições da vida. O Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo específico para todo tipo de dificuldade que nós enfrentamos, todos os tipos de aflições, todos os tipos de angústia, todos os tipos de tristeza. O capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. É o maior dos 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Só nele tem 13 manifestações mediúnicas. E olha que interessante, logo em seguida ao capítulo 5, que vai falar sobre as nossas aflições, que nós precisamos de fé, nós precisamos ter confiança, nós precisamos acreditar, nós precisamos saber que Deus coloca aquilo na nossa vida para que possamos evoluir espiritualmente. Logo em seguida ao capítulo 5 vem o capítulo 6, o Cristo Consolador. Jesus vai dizer: bem-aventurado, vinde a mim os que sofrem e choram, e eu vos consolarei, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Olha que coisa maravilhosa, Kardec coloca o capítulo 5, falando das nossas angústias, das nossas tristezas, sobre as nossas aflições, e logo em seguida no 6, Kardec coloca o Cristo Consolador.
Então, se eu acredito realmente no Cristo, nos ensinamentos do Cristo, eu tenho que entender que eu consigo superar qualquer dificuldade na minha vida. Mas eu preciso fazer a transposição do que eu quero com o que realmente eu preciso. Aquela coisa que a nossa mãe, a nossa avó falava para nós, cuidado com as coisas que você pede para Deus que Ele costuma atender. Dentro da visão da doutrina espírita, isso pode ser uma grande verdade. Grande parte da nossa vida isso vai se concretizar numa grande verdade. Mas nós seremos atendidos no momento certo para nós. E Deus sabe qual é o momento certo em nos atender. Aliás, se nós precisamos ser atendidos por aquilo que nós queremos. Aliás, nós dizemos isso a Deus no Pai Nosso. Quando nós dizemos, seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus, por mais difícil que seja, que pareça o que eu posso estar dizendo, mas Deus nos criou para que fôssemos felizes. E a felicidade, a busca da felicidade está na nossa mão. Se é uma relação de fidelidade, se é um relacionamento de entrega, se é um relacionamento de confiança, eu tenho também que fazer a minha parte. Eu tenho que me cuidar, eu tenho que procurar a minha cura, eu tenho que procurar a solução do meu problema. Eu creio em Deus, como todos nós cremos. Como se fizesse a pergunta, estivesse todo mundo lá presencialmente, perguntasse, alguém aqui acredita em Deus? Todo mundo acredita em Deus. Mas mesmo acreditando em Deus, eu tenho que olhar para os dois lados para atravessar a rua. Porque se eu não olhar, eu corro um risco muito grande de ser atropelado. E terminar a minha encarnação por não ter feito a minha parte. Ter fé em Deus significa esse relacionamento, essa fidelidade pressupõe o relacionamento de uma via de mão dupla. Também tem que fazer a sua parte. E você consegue dizer, eu sei que eu irei superar e não mais eu creio, como Emmanuel diz no livro Consolador, a partir do momento que eu tenho a fé raciocinada, que eu consigo entender que eu receberei aquilo que efetivamente eu preciso, aquilo que realmente eu preciso, não aquilo que eu apenas quero. E que Deus sabe o momento certo de me atender, e se é possível me atender naquilo, porque se aquilo fizer bem para mim, se aquilo for bom para a minha evolução espiritual, aí sim a nossa mãe estará correta, a nossa avó estará correta. Cuidado com as coisas que você pede para Deus, porque Ele costuma atender. O Evangelho também, o capítulo 19, vai falar da fé humana e da fé divina, dois tipos de fé. E vai dizer que as duas são instrumentos evolutivos que nos cabe fazer bom uso, para a melhora de nós, de si próprio e também da humanidade. A fé humana para as necessidades terrenas e a fé divina para as aspirações celestiais. Então, olha que coisa interessante. Não é errado você acreditar, você ter fé, e você batalhar e você lutar para comprar a sua casa pronta. Não é errado você suar, trabalhar, dar o melhor de si para tentar dar uma educação melhor para os seus filhos, para tentar dar um conforto melhor para os seus filhos, um plano de saúde para a sua família, de maneira nenhuma. Os bens materiais, as aquisições materiais, também são uma ferramenta de evolução do nosso espírito. O grande problema é que, na maioria das vezes, nós nos encantamos com a ferramenta e esquecemos do propósito para que ela serve. E o Espiritismo nos diz, nos alerta, que nós precisamos aparar os nossos excessos. Nós temos que ser menos egoístas, não sermos mesquinhos. É isso que a doutrina espírita nos alerta. Então, em momento algum, o Espiritismo vai condenar uma pessoa que luta, aliás, o Espiritismo não condena nada, mas em momento algum a pessoa será condenada pelo fato de procurar alguma coisa material e ter a fé humana em conseguirem acreditar que vai conseguir comprar uma casa, comprar um carro melhor, dar uma escola melhor para os filhos, dar um plano de saúde melhor para a família de maneira nenhuma. Mas sempre tenha a fé divina também aliada a tudo isso. Os interesses nas necessidades, nas aspirações celestiais. Como eu posso ser melhor através da minha conduta, desse relacionamento com Deus? O que eu posso fazer para ajudar o meu irmão? Pega esse momento que nós estamos atravessando agora da pandemia, dentro das nossas casas, com a nossa esposa, com os nossos filhos. Muitos maridos estão trabalhando dentro de casa, ou estão sem trabalhar, ao lado das suas esposas que também não estão trabalhando, ao lado dos seus filhos que não estão na escola. O Espiritismo, o Livro dos Espíritos diz que tanto o casamento, na questão 696, Kardec pergunta ao Espírito da Verdade qual seriam as consequências da abolição do casamento para a humanidade. O Espírito da Verdade responde:
o retorno à vida dos animais. Na 756, se eu não me engano, Kardec pergunta: o que resultaria o afrouxamento dos laços familiares? O Espírito da Verdade responde: um recrudescimento do egoísmo, ou seja, um agravamento do egoísmo. O Livro dos Espíritos nos diz que o casamento e o lar são ferramentas maravilhosas de evolução. Nós estamos isolados, protegidos, melhor dizendo, dentro das nossas casas, convivendo diariamente com a minha esposa e com os meus filhos. Como está o laço familiar? Como está o laço do meu casamento? Eu só reclamo do meu casamento? Eu só reclamo dos meus filhos? Eu só reclamo da minha família? Olha a oportunidade de reflexão para que eu saia da pandemia muito melhor espiritualmente no tocante à minha relação com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos. Eu estou fazendo a minha parte na questão do relacionamento com Deus, a fidelidade com Deus, a entrega a Deus. Eu posso falar que eu tenho fé no meu casamento, que eu tenho fé na minha família? Eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que fazer a minha parte. A Covid-19 também derrubou as fronteiras das cidades, dos estados e dos países. Nós estamos vendo pessoas que estão retornando à pátria espiritual em decorrência da doença. Pessoas que estão desencarnando em virtude da Covid-19. Então nós nos comovemos com as mortes na Itália, com as mortes nos Estados Unidos, com as mortes no Brasil, com as mortes no estado de São Paulo, com as mortes que aconteceram na nossa cidade aqui em Araraquara. Eu tenho que tirar a reflexão que a hora que eu sair dessa pandemia e eu sei que eu vou superar, eu não creio que eu vou superar, eu sei que eu vou superar toda essa situação, e a hora que eu sair dessa situação, a fraternidade que deve existir entre todos nós será muito mais forte dentro de mim por essa reflexão que a Covid-19 nos traz. Porque eu não acredito num Deus que castiga, eu não acredito num Deus que pune, eu não acredito num Deus que adoece. Eu acredito num Deus de extremo amor e misericórdia que nos educa. E eu preciso me educar espiritualmente para sair dessa pandemia muito melhor do que quando eu entrei. Na instrução dos Espíritos, final do capítulo, o Espírito Protetor assim diz: a força que cada um tem dentro de si, o que se chamou até hoje de prodígios, não é senão o desenvolvimento das faculdades humanas. Tudo que a gente acha que é um prodígio, tudo que nós achamos, essas pessoas que enfrentam qualquer tipo de dificuldade com serenidade, com tranquilidade, com fé, sempre agradecendo a Deus, pessoas gratas na doença, pessoas gratas na dificuldade, quando nós olhamos, nós achamos aquilo maravilhoso. Como que essa pessoa pode ter passado por um processo de doença, que a doença pode ter levado ele até ao desencarne, mas ele sempre levou a doença com serenidade, com resignação, com aceitação e com confiança, sabendo que aquilo tinha um propósito. É espetacular ver uma situação dessa. Mas como diz Kardec, no início do Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, não basta o deslumbramento. É a busca da verdade, da razão, da sua filosofia, é entender por que você passa aquilo. Aí está a força da doutrina espírita, aí está a força em ser espírita. Você entende o que você passa. Você não se revolta, você sabe que aquilo tem um propósito. É assim que nós espíritas temos que encarar. É isso que o Evangelho nos traz, é isso que a doutrina espírita nos traz. São esses os ensinamentos do Cristo. O que a Joana fala para Divaldo, quem assistiu o filme, ela diz: se você tiver consciência da sua imortalidade, na sua essência divina, quando chegar o último dia da sua encarnação, quando o seu corpo chegar no último dia da encarnação, você irá perceber que os problemas, as situações e as pessoas não estavam lá, não era do jeito que você via. Aquelas pessoas estavam lá, aqueles problemas, aquelas situações, para te fazer evoluir do ponto de vista espiritual. A Joana disse para Divaldo, coisa maravilhosa. E ela finaliza: o maior desafio da criatura humana é a própria criatura humana. Como eu lido com a questão da minha fé, o meu relacionamento com Deus, a minha fidelidade com Deus, a minha entrega para Deus. Eu tenho que tomar a rédea da minha vida, fazer a parte que me cabe aqui, tentar progredir, melhorar do ponto de vista espiritual,
E se eu não achar a resposta na carne, como diz a maravilhosa Joana, eu tenho que procurar a resposta no Espírito. Entregar a Deus e saber que você vai superar essa situação. Saber que eu vou superar essa situação. Eu tenho que acreditar nisso. E se o obstáculo parece muito difícil, acredite, saiba que você vai superar. No livro Na Luz da Vitória, José Carlos de Luca, ele dá algumas recomendações espirituais para que você acenda a luz da sua fé e a luz da sua vitória diante dos obstáculos. Olha que maravilhoso José Carlos de Luca nos diz, para saber se nós estamos fazendo isso no nosso dia a dia para enfrentar essa dificuldade, esse momento tão desafiador que a Covid-19 nos traz. Assim diz José Carlos de Luca, dedique-se firmemente à oração. Papa Francisco pediu isso na quinta-feira, um dia de oração, jejum e caridade, pensando sempre nas pessoas que estão acometidas da Covid-19. Temos nos dedicado nesse momento tão desafiador à oração, a um Pai Nosso, pelo menos no início, no final do dia ou durante o dia. Outra, alimente-se de boas palavras e boas imagens. Como você tem enfrentado a pandemia? Você tem procurado algo para desanuviar o teu espírito, desanuviar a tua mente, procurar uma leitura edificante, uma leitura do Evangelho, uma leitura do Livro dos Espíritos, uma obra espírita? Você tem visto outra coisa senão essas mortes que acontecem, essas situações de desespero? Mas você tem procurado também ver o lado bom dessa situação, as pessoas que estão ajudando umas às outras. Nós temos relatos aqui em Araraquara de pessoas que estão entregando refeições, entregando cestas básicas. Nós temos relatos aqui na casa que eu trabalho, no centro que eu trabalho. Uma pessoa foi entregar uma cesta básica para uma senhora carente, já de idade. Ela estava chegando em casa com um punhado de arroz na palma da mão. Ela ia cozinhar o que ela tinha conseguido depois de um dia todo pedindo nas ruas. Ela tinha conseguido um punhado de arroz que cabia na palma da mão dela. E ela ia cozinhar aquilo para a família. E ela recebeu, nessa mesma hora, uma cesta básica, foi cadastrada e todo mês está recebendo, até que ela consiga sair dessa situação. Você não precisa sequer sair da sua casa para ajudar uma pessoa que, nesse momento, tão importante quanto a palavra do Evangelho, para ela e para a família, é um prato de comida. Você não precisa nem sair da sua casa. Alguém irá buscar o alimento que pode estar em excesso na sua casa, porque a questão do jejum para nós espíritas significa em abster das condutas que nos levam aos excessos. Algum grupo que está ajudando essas pessoas vai passar da sua casa e vai pegar. Um prato de comida, nessa situação, diante disso que nós estamos vivendo, é tão importante quanto a palavra do Evangelho. Porque nós estamos conseguindo ajudar aquele pai de família que está desesperado, que não aguenta mais ver os filhos passando necessidade e as portas profissionais, as portas do trabalho e do emprego estão fechadas para ele nesse momento. José Carlos de Luca também diz, você é muito mais do que você pensa ser. Para ter fé, você precisa acreditar primeiramente em você. É o que Jesus dizia nos evangelhos, amar ao próximo como a si mesmo. Olha a receita do mestre. Para que você possa amar o próximo, você tem que amar também a si mesmo. E esse amor não tem nada a ver com egoísmo, com orgulho, com vaidade, de maneira nenhuma. Isso chama-se autoestima. A pessoa tem que ter autoestima. Existem pessoas que ficam doentes porque não sabem dizer não a outras pessoas. Não conseguem ter a autoestima de dizer, olha, eu não vou fazer, eu não posso fazer, você me desculpe. Faz porque não sabe dizer não e adoece. Para que você possa acreditar que você vai superar uma situação e ter a ajuda de Deus, primeiro acredite em você. Acredite que você é espírita, você é cristão, que você sairá dessa situação. Acredite não, como diz Emmanuel, saiba, diga, eu sei que eu vou sair dessa situação. José Carlos de Luca, você é muito mais do que pensa ser. Por fim, ele finaliza com a frase de Francisco de Assis, é dando que se recebe. Pense no outro. A Covid-19 trouxe o conceito de família universal, derrubou todas as fronteiras geográficas. Ajude quem precisa. Não precisa sair de casa. Alguém busca para você, entre em contato. Vai para as redes sociais, fala, eu quero ajudar. Você consegue. Tenha fé que todos nós sairemos dessa situação. Saiba que todos nós sairemos dessa situação muito mais fortes do ponto de vista espiritual do que quando entramos. Não existe o Deus que pune, existe o Deus que educa. O momento agora é de aprendizado, de fortalecimento espiritual. Eu queria, do fundo do meu coração, agradecer a oportunidade que vocês me deram de estar
com vocês e que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça conosco agora e sempre. Que assim seja.